Abril 11, lendo a história de Deus. 1 Samuel 25, a morte de Samuel. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá, Davi, Nabal e Abigail. Depois, Davi desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. O seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Calebe, era rude e mau em suas ações. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que o Senhor está tosqueando as suas ovelhas, quando os seus pastores estavam conosco. Nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiverem em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte aos seus criadores, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Então Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponha cada um a sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não se maltrataram e, durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceás de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então disse aos seus servos: vocês vão na frente, que eu os segurarei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o marido. Enquanto ela ia montada em um jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados desciam em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha acabado de dizer: de nada adianta proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até o amanhecer eu deixo vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ele caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem perverso, Nabal.
Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida. A vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Contudo, a vida dos teus inimigos será atirada para longe como por uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então, Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu este teu servo de praticar o mal e fez cair sobre a cabeça de Nabal a sua própria maldade. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse a sua mulher. Os seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja a sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servir-lhe e lavar os pés dos servos do meu senhor. De imediato, Abigail montou em um jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se mulher dele. Davi também se casou com Aionã de Jezreel. Ambas foram as suas mulheres. Saul, porém, tinha dado a sua filha, Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. 1 Samuel 26. Davi poupa novamente a vida de Saul. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimum. Então, Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimum, mas Davi permaneceu no deserto quando viu que Saul o estava seguindo. Enviou espias e soube que Saul havia de fato chegado. Então,
Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, havia se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Abisai disse: eu irei com você. Davi e Abisai entraram de noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Ele continuou: tão certo como vive o Senhor mesmo o matará, ou chegará a hora dele, e ele morrerá, ou ele irá à batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Davi foi para o outro lado e pôs-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles. Então gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? Davi disse: você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, o seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor, todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, ó rei, meu senhor. Disse também: por que o meu senhor está perseguindo este teu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras do teu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, foram os homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados diante do Senhor. Hoje eles me afastaram da minha porção na herança do Senhor e disseram: vá e preste culto a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei. Volte, meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida aos teus servos. Não farei mal a você de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Davi respondeu: aqui está a lança do rei. Venha um dos teus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não consenti em levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Como hoje considerei a tua vida de grande valor, assim o Senhor considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você certamente fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim, Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. 1 Samuel 27. Davi entre os filisteus. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele
foram até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e os seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aques. Cada homem levou a sua família, e Davi as suas 2 mulheres, Aionã e Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então disse a Aques: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar em uma das cidades dessa terra onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia, Aques deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e os seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que, desde tempos antigos, habitavam a terra que se estende desde Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois, retornava a Aques. Quando Aques perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos Queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aques confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado pelo seu povo, os israelitas, que será o meu servo para sempre. Salmos 17. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará. Quanto às obras humanas, evito os caminhos dos violentos, conforme a palavra dos teus lábios. Os meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Faz maravilhas com atos do teu amor leal. Tu, que salvas com a tua mão direita os que em ti buscam proteção contra os seus adversários. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles se fecham em sua insensibilidade e com a boca proferem arrogância. Eles me perseguem e cercam, vigiando-me atentamente para me derrubar. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada. Livra-me dos ímpios. Livra-me com a tua mão de tais homens, Senhor, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Quanto ao que reservaste para eles, enche-lhes o ventre, que haja em excesso para os filhos deles, a ponto de sobrar para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao contemplar a tua forma. Salmos 73, livro 3. Salmos 73 a 89. Salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. O seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Na sua arrogância,
ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror, como alguém que se desperta de um sonho, assim o Senhor te levantarás e desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti. Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Certamente, os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.